Nosso último assunto da unidade 2 será testes de hipóteses não paramétricos. Então, todos os tipos de testes que a gente viu até agora, em todos eles a gente estava interessado em estimar algum parâmetro populacional, seja a média, a proporção ou variância, que foi os casos que a gente viu. Também existem testes de hipóteses, né, para situações em que a gente não está interessado em estimar um parâmetro. Então a gente vai ver dois casos, né, e nesse caso a gente classifica esses testes como não paramétricos. Então, os dois tipos de testes não paramétricos que a gente vai ver são os testes de aderência e o teste da tabela de contingência. Então, nos testes que a gente já viu anteriormente, nos testes paramétricos, quando a gente tinha uma amostra de tamanho maior que 30, a gente podia utilizar aquela aproximação para distribuição normal. Em outros casos, né, então, por exemplo, quando a amostra tinha tamanho menor do que 30, para a gente usar a aproximação, a gente, por exemplo, tinha que fazer algumas suposições. Então, por exemplo, a gente supunha que a distribuição populacional era do tipo normal. Então, esse seria um caso em que a gente está interessado em determinar, além dos parâmetros, né, qual o tipo específico da distribuição, nesse caso aqui se é normal. Mas a gente também podia estar interessado em saber se a distribuição de uma variável é exponencial, por exemplo. Então, muitas vezes a gente quer determinar qual que é o tipo de distribuição de uma variável. Então, da mesma forma que a gente tem testes paramétricos para medir a precisão das estimativas de parâmetros, né? A gente também tem testes que avaliam a precisão com que uma distribuição específica, né, por exemplo, a normal, descreve uma população a partir de amostras que a gente tem dessa população. Então, esse tipo de teste não paramétrico é denominado teste de adequação ou teste de aderência. Então, a gente vai ver aqui dois casos. Uma aplicação no caso discreto e uma aplicação no caso contínuo. Então, o primeiro exemplo aqui, por um caso de uma distribuição de uma variável discreta. Então, espera-se que uma determinada característica em uma população seja uma variável aleatória discreta dada por uma distribuição de Poisson com média 1,2. Então, a distribuição de Poisson é dada por essa expressão aqui, né? É uma distribuição discreta, então K aqui varia 0, 1, 2, assim por diante. Para cada valor aqui de K, eu calculo a probabilidade correspondente por essa expressão aqui. Então vai ficar exponencial de menos 1,2 vezes 1,2 elevado a K dividido por K fatorial. Então essa é o tipo de distribuição esperado para essa variável.
Então suponha aí que realizaram-se 100 observações dessa variável, né? E obtiveram-se os seguintes valores. Então em 24 dessas 100 observações a variável assumiu o valor 0, em 30 assumiu o valor 1, em 31 assumiu o valor 2, em 11 delas assumiu o valor 3 e em 4 delas assumiu o valor 4. Então, com base nessas observações, podemos dizer que este modelo aqui é adequado? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer para responder essa pergunta é comparar, né, essas frequências aqui que foram observadas com as frequências que a gente devia esperar de acordo com essa expressão aqui. Então, para cada valor de K, né, a gente vai olhar a probabilidade aqui e vai ver qual era a proporção esperada aqui das 100 observações. Então, se a gente olhar essa distribuição aqui, da distribuição de Poisson, o gráfico dela fica dessa maneira. Então, vamos comparar aqui a frequência observada com a frequência esperada. Então, se a gente calcular lá a probabilidade do valor 0, de acordo com esta lei aqui da distribuição de Poisson, a gente vai encontrar essa probabilidade. Então, num total de 100 observações, a gente esperaria um total de 100 vezes essa probabilidade aqui. É a mesma coisa para os demais valores. Então, claro que aqui a probabilidade ela continua para os valores maiores que 4, só que aqui nas observações a gente só observou até o valor 4. Então, a gente terminei a tabela aqui. Então, uma vez calculada a frequência esperada, eu posso comparar com a frequência observada e calcular o desvio aqui de uma em relação à outra. E se a gente comparar graficamente a frequência esperada com a frequência observada, a gente tem esse gráfico aqui. Então, para alguns valores, a frequência esperada foi maior do que a frequência observada, e para outros valores, a frequência esperada foi menor que a frequência observada. Mas daí a gente poderia concluir que o modelo é adequado ou não, ou seja, essas diferenças aqui não estariam grandes demais para considerar que essa distribuição é de Poisson. Então a gente vai ter uma estatística para poder comparar estimar a incerteza desses desvios. Então se uma variável, uma população tem uma distribuição y, né, e a gente seleciona uma amostra de tamanho n, né, com nzinho intervalos, né, ou seja, nzinho valores, a distribuição dos desvios é aproximada por uma distribuição Q quadrada. Então, se eu somar aqui para cada valor o quadrado dos desvios dividido pela frequência esperada, né, essa variável aqui tem uma distribuição Q quadrada, com K menos P menos 1 graus de liberdade, onde P é o número de parâmetros da variável y. Então a gente vai ter uma estatística de teste para poder comparar, né? Então a gente vai poder determinar um nível de significância, ou seja, o grau de certeza que a gente deseja, e olhar aqui para a intensidade desses desvios e poder determinar se está dentro ou não de um grau aceitável. Então, o padrão desse teste de aderência vai ser o seguinte:
a gente vai adotar como hipótese nula a hipótese de que a distribuição teste representa a população. Então, a partir daí a gente pode escolher o nível de significância alfa. E a partir da distribuição Q quadrado, definir a região de rejeição. Então a gente vai calcular esse valor crítico, né, a partir do nível de significância alfa. E a gente vai rejeitar a hipótese nula se a nossa estimativa aqui para essa quantidade for maior do que esse valor crítico. Então, como eu tinha mencionado antes, essa distribuição de Poisson pode assumir infinitos valores, né, de 0, 1, 2, 3 em diante. Só que as nossas observações lá, elas só dão conta, só observaram aqui até o valor 4. Então a gente vai adotar o seguinte critério aqui. A gente vai considerar os valores com frequência esperada maior ou igual a 3. Então a gente vai olhar aqui para a frequência esperada que a gente calculou, nessa coluna aqui, nessa segunda coluna. E a gente só vai considerar os valores cuja frequência esperada aqui for maior ou igual a 3. E os valores com frequência menor ou igual a 3 a gente vai agrupar numa mesma classe. Ou seja, os valores aqui maiores ou iguais a 4, a gente vai considerar numa mesma classe de valores. Isso para a gente poder calcular essa soma aqui, né? Se essa soma fosse infinita, a gente não teria como fazer aqui infinitas observações. Então a gente tem que escolher aqui o número máximo de intervalos ou de valores. Então a nossa divisão final aqui, a gente vai ficar com 4 classes, né? Então, para os valores 0, 1, 2, 3, e a gente vai ter essas frequências esperadas aqui. Então aqui agora, né, essa probabilidade dessa última classe aqui, a gente calcula pelo complementar, né, de maneira que a soma de todas aqui dê em probabilidade 1. E agora sim a gente vai comparar os desvios, né, e para poder calcular a estimativa da estatística de teste. Então o nosso teste ficou assim, né? A hipótese nula é de que a distribuição é dada por uma distribuição de Poisson com parâmetro 1,2, né? E a hipótese alternativa é de que a distribuição populacional não é dada por uma distribuição de Poisson. Então aqui, nesse caso, a nossa estatística de teste, como a gente viu, vai ser uma distribuição Q quadrado, e o número de graus de liberdade dela vai ser K menos P menos 1. Então K é o número de classes ou de valores. A gente fixou aqui 4. Então K é igual a 4 aqui. P é o número de parâmetros da variável. Então o número de parâmetros aqui da distribuição de Poisson só tem um parâmetro. Então P igual a 1. Então aqui a gente vai ficar 4 menos 1 menos 1, 2 graus de liberdade. Então a gente vai utilizar como estatística de teste a distribuição aqui quadrado com 2 graus de liberdade. Então nesse caso ela vai ter média 2, né? Então a gente precisa achar o valor crítico aqui.
que represente aqui o nível de significância que a gente fixar. Então vamos adotar aqui nesse caso, o enunciado não disse nada, mas o nível de significância é de 5%. Então pela tabela, né, a gente pode encontrar que esse valor aqui, né, esse valor crítico aqui, vai valer 5,991. Então a nossa estimativa, né, vai ficar o primeiro desvio ao quadrado dividido pela frequência esperada, mais o segundo desvio ao quadrado dividido pela frequência esperada do valor, né, até aqui da última classe. E a gente chega aqui no valor 7,005. Então nesse caso aqui, a nossa estimativa vai ser maior do que esse valor aqui, o valor crítico de 5,99, ou seja, a estimativa caiu aqui dentro da região de rejeição. Então a gente vai rejeitar a hipótese nula, né, e não vai rejeitar a hipótese alternativa, de que a distribuição não é dada pela Poisson com parâmetro 1,2. Então nesse caso aqui pode ser ou que a distribuição não seja de Poisson, né, ou pode ser que apenas o parâmetro aqui não seja o mais adequado. Mas para esse nível de significância de 0,05, a gente rejeita a hipótese nula.